Boa tarde, amigos. Aqui estamos, nessa tarde, através do nosso grupo de estudos espíritas, o Rita de Cássia, no Leblon. Meu nome é Emiliana e nós, então, convidamos a todos para que, junto conosco, possamos meditar sobre as lições que serão trazidas. Mas, neste momento especial, a gente une os nossos corações junto à equipe espiritual de nossa casa, o Rita de Cássia, pedindo a bênção de Rita de Cássia, patrona do nosso lar, pedindo à Mãe Maria as suas vibrações, abraçando a todos os corações, envolvendo, para que tenhamos a serenidade, compartilhando esses estudos, tentando ao máximo fazermos as nossas reflexões, portas adentro do nosso coração, e pedindo esse envolvimento, a proteção, a luz que nos guie para as reflexões que serão trazidas através do Evangelho do Senhor Jesus. Então, pedindo a permissão a essa equipe espiritual para iniciarmos, então, os estudos da tarde de hoje, graças a Deus. Então, amigos, é um convite que a gente faz e nós hoje vamos refletir sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação de Allan Kardec. E nesse capítulo 4, nós estamos dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre os itens 18 a 23, cujo título é A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, essa é uma passagem conhecida por todos nós, em que Jesus vai falar a Nicodemos sobre a importância do nascer de novo, porque o título desse capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse nascer de novo nos fala justamente sobre o dogma da reencarnação. E isso Jesus veio trazer a Nicodemos. Então a gente vê que nascer de novo significa, enfatiza a necessidade da reencarnação como uma lei da natureza. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis os ensinos de Jesus, são ininteligíveis as máximas do Evangelho. Jesus falava de indulgência, de benevolência, nos falou sobre o perdão, de sermos mansos, de acerenarmos os nossos corações. Então, para que tudo isso? Para que perdoar? Para que ser tolerante se não houvesse a necessidade da pluralidade das existências, sem o princípio da pré-existência da alma? Então não haveria nem progresso para todos nós. Então a necessidade da reencarnação, ela faz parte dos planos divinos. É para a gente crescer, cada um vai crescendo a seu modo, no seu tempo, vai se construindo, vai trabalhando todas essas sementes, todas essas virtudes depositadas em nosso espírito. Então ela surge como uma condição inerente à humanidade. E com a reencarnação, nós viemos através de um grupo familiar, seja ele qual for, mas viemos através de um grupo familiar e, com isso, nesse grupo, a reencarnação nos traz o fortalecimento dos laços de família. Os laços de famílias verdadeiros, eles não se desfazem. Então, isso Jesus já nos falava. Sobre a necessidade de reencarnarmos, de irmos progredindo aos poucos, para que a gente pudesse alcançar o reino de Deus. Não dá para chegar lá, porque nós não vamos conseguir se eu não perdoo, se eu não sei ser tolerante, se eu sou arrogante, e quantas coisas mais, se eu ainda sou egoísta, orgulhoso, vaidoso, como é que eu vou chegar
ao reino de Deus. Para chegar ao reino de Deus é quando a gente incorpora todas essas virtudes em nós. Aí sim a gente consegue se plugar ao Pai. Vibracionalmente a gente não consegue enquanto a gente estiver nos construindo. Mas aí está no plano de Deus, de uma maneira muito amorosa, nos dá tantas oportunidades quanto forem necessárias para que a gente possa progredir, para que a gente possa crescer em espírito. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na Lei da Sociedade, ele faz uma pergunta, ele pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo só tenderia a se intensificar. Então, a formação familiar, ela se faz necessária naquele pequeno grupo, ela tem uma finalidade de diminuir a carga egoística que se desenvolveu ao longo dos milênios em nossas almas, Então, é a hora, dentro desse grupo familiar, eu fazer diferente, eu me permitir fazer diferente, renovar-me. É uma oportunidade de renovação. Daí a necessidade, como lei da natureza, da reencarnação. Então, nós vamos trabalhar em cada encarnação, em cada experiência, o egoísmo. Nós vamos, aos poucos, diminuindo esse egoísmo. E, para isso, é preciso que eu passe por experiências onde eu vou conviver com um pequeno grupo a princípio, como uma célula principal. E isso nos mostra a diferença de ser uma única existência, onde eu não conseguiria nem progredir, eu só iria conviver com aquelas pessoas em uma existência, laços não iriam se formar, ao contrário. Quando eu sei que em diversas encarnações eu tenho a oportunidade de conviver com aquele mesmo grupo em papéis diferentes, onde os laços vão se fortificando, vão se entrelaçando. Ora, se eu não tivesse nenhum vínculo, todas as preocupações seriam o quê? Enfocariam a minha individualidade. Então eu vou pensar em mim, somente em mim. Eu não tenho necessidade de pensar no outro, mas com a formação dos laços da família e através dos laços consanguíneos, E com os laços que nos unem, esses laços verdadeiros, eles não sofrem a destruição e eles vão se tornando mais fortalecidos, mais apertados, onde quer que estejamos. Então, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. Então, é aquela afeição verdadeira de alma para alma. Laços que foram criados pela simpatia, então se atraíram pela semelhança de inclinações. Então, são chamados laços de natureza espirituais. Agora, isso na vida a gente sabe muito bem, quando a gente se une apenas pelos sentidos, pelos interesses, pelas paixões. Então, nenhum motivo eu tenho para se procurarem, seja nesta vida ou quando estamos na erraticidade. Não tem motivo. E muitas vezes já nessa vida se separam, os laços são muito frágeis. Não existe uma afeição verdadeira, existe apenas interesse. Se aquilo não me dá, se aquela convivência não me traz mais o interesse que eu tinha, então eu vou em frente. São os laços de natureza carnais, presos ainda extremamente à matéria. Então são laços ainda em que o egoísmo predomina bastante.
Então a reencarnação apenas momentaneamente nos separa. Se uns encarnam, outros não, nem por isso eles deixam de estar juntos pelo pensamento. A gente se une pelo pensamento onde estivermos. Os mais adiantados, eles se esforçam para fazer com que os retardatários progridam. Isso faz parte da lei de amor, da lei do progresso, da lei de solidariedade, é um auxiliando o outro. Então essa afeição existe por quê? Ela existe devido à pluralidade das existências. Nós já estivemos unidos em outras oportunidades, estivemos juntos, construímos algo que nos fez entrelaçar, algo que nos fez agrupar, algo que nos trouxe afeição uns pelos outros. Então a família, algo que nos aproximou. Então essa afeição, quando ela existe no grupo familiar, é pela simpatia anterior que os tornou a se aproximar. Mas existem famílias que a gente diz assim, fulano é tão diferente da família, em qualquer sentido, que nem parece daquela família. Então são espíritos o quê? Que estão unidos, mas são espíritos estranhos. Mas existe sempre um objetivo, ou de servir de prova, e, sobretudo, um meio de progresso. Então, é no contato de uns com os outros que a gente se melhora. E com isso vão se abrandando os sentimentos, os costumes vão se apurando e as antipatias elas vão se esvaecendo. Então, a atração que os laços de sangue nos impõem, ela tem uma força capaz de promover solidariedade, incentivar o bem-querer, de instaurar pouco a pouco as bases do amor. Então a gente vê que, em geral, os relacionamentos nas famílias em comum, elas têm tudo para propiciar uma maior aproximação, um maior interesse, um melhor envolvimento entre os seus membros. Quem é que não se preocupa com os seus queridos? Quem é que não quer tomar assim providências quando vê que aquele está passando por uma situação difícil? Seja de saúde, seja financeira, seja uma situação de sentimentos, né, da vida, de perdas. Quem é que não quer se envolver? Quem é que não quer estar junto nessa hora para aliviar a dor do outro, para trazer uma palavra amiga, para trazer um benefício material? Quem é que não se envolve em lutas e sacrifícios pelos seus queridos da família? Quantos pais que têm filhos especiais são incansáveis em viver toda a sua vida em prol daquele que veio ter junto com ele. Então, esse relacionamento da família, ele nos aproxima e ele faz com que a gente desenvolva interesse pelo outro, o amor pelo outro, a preocupação, o cuidado nos leva a tudo isso. Então, o que acontece com esse plano divino, sem a gente perceber, ali naquele grupo familiar, o nosso egoísmo, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo eliminado aos pouquinhos, ele vai se fragilizando. Eu abro mão do que eu gostaria naquela hora, porque o outro está precisando de mim. Ele se fragiliza, daí a necessidade da vida no lar. Nós somos filhos, podemos também ter o papel de pais, de avós, de netos,
Então todos estão agregando esforços naquela família. Um outro ponto interessante é que, assim como muitos relacionamentos tendem a se preocupar, tendem a se doar, em prol do outro, há relacionamentos que existe uma grande dificuldade de conviver harmoniosamente com alguém que lhe seja tão distinto, tão diferente. Então eu passo a impor. Eu não aceito as escolhas do outro, eu quero que sejam as minhas. Porque de uma certa forma o outro me ameaça. Então, o domínio do outro em sua vontade, em seus anseios, em suas opiniões. Tudo diferente da gente. Eu não aceito a escolha do outro. E é outra faceta do egoísmo, disfarçada para sobreviver. E com isso surgem o quê? As indisposições, os embates. Os que se sentem oprimidos, logicamente, num certo momento, vão gritar por liberdade. Os que se acreditam desrespeitados, eles evocam respeito. Os que se admitem vitimados, sem desatenções, eles querem atenção e considerações. Mas que tudo isso, que todas essas indisposições e esses embates possam não ser levados adiante, mas que em algum momento eles possam motivar reflexões que são tão necessárias no lar, buscando um equilíbrio nas relações. Lógico que isso vai ser elaborado com o tempo, mas fazer daquela atitude hostil um valioso recurso para a prática da tolerância, desculpando e percebendo o estágio evolutivo do outro, mas não se detendo no impedimento. E aí a gente começa a mudar essas relações, a trazer não a concordância das opiniões, mas o respeito. E os laços vão se fortalecendo, vão se mudando, né? E a partir daí, quem sabe, elaborando dias com certeza, talvez mais lá na frente, talvez nessa encarnação ainda ou em outras, mais dias de altruísmo, de fraternidade e de amor. É interessante que a natureza ela tem uma diversidade enorme. E toda diversidade na natureza é um encantamento. Flores diversas, tantas espécies de animais, de pássaros. A natureza é tão rica nas suas diferenças e tão harmônica. Por que nós, ainda entre nós humanos, geramos tantos problemas e tantos tormentos e tantas dores por causa das diferenças? Então, respeitar e passar a compreender essas diferenças para que a gente possa estar na vida num relacionamento mais saudável. Daí a importância do grupo familiar, desse pequeno grupo, porque ele passa a ser um verdadeiro laboratório de experiências. Eu vou aprender a conviver com espíritos das mais diferentes inclinações, gostos, posturas, mas eu vou aprender a respeitar a individualidade, a personalidade, os distintos posicionamentos do outro. Ora, se fosse somente uma existência, nada disso teria finalidade e não criaria vínculo com esse grupo familiar. Mas a pluralidade das existências promove tudo isso em nosso favor.
Então a família, ela é a interação humana nos ajustando. São os primeiros passos que nós damos para entendermos que a gente faz parte de uma grande família universal, onde há interação com todos os irmãos em humanidade, onde existe solidariedade, onde eu passo a amar sem exigir e respeitando e cuidando, não só de mim, não só do meu entorno, da minha família mais próxima, mas dos irmãos em humanidade. Então a família é esse primeiro laboratório onde a gente vai experimentar esse cuidado, esse início de sermos solidários, de sermos fraternos e ainda desenvolver o nosso amor. Nosso amor ainda egoístico, mas já é um germezinho do amor, do cuidar, do se preocupar, do estar junto, não só nas horas das alegrias, mas nas horas das dores também. Então é quando eu passo a amar sem exigir, é quando eu sirvo incondicionalmente aos princípios das leis divinas, e é quando o nosso espírito, o espírito humano, começa a realizar a sua viagem evolutiva. E aí a gente partiu da simplicidade e a gente chega à angelitude. E chegando lá, não há mais necessidade desse ciclo das reencarnações. Nós já trabalhamos tudo isso em nós. E aí a gente vai alcançando o reino de Deus. Então o espírito ele é compelido pela lei dos renascimentos a mergulhar no bojo de todos os povos, de todas as sociedades, de todas as culturas. Experimentar no corpo e no psiquismo as influências desses caldos culturais que são variadíssimos. E o espírito renasce, ora na feminilidade, ora na masculinidade, e ele aprende a amar os povos, as raças, a compreender essas diversidades, essas peculiaridades que se encontram no mundo. Mas isso são relacionamentos já a nível, vamos dizer assim, macro, a nível de grupos sociais, de etnias e de raças. Nós estamos caminhando para isso, mas a gente caminha dando os primeiros passos na estrutura familiar, para que depois a gente possa ter essa visão mais ampla, essa visão macro de sociedade, de raças, de etnias, porque somos todos irmãos em humanidade. Então a gente trabalha isso num pequeno grupo de 5, de 10 pessoas, e a gente vivencia, a gente alterna esses aprendizados nas várias instâncias domésticas. Ora molda a personalidade de filho ou de filha, ora de esposo e esposa, ora de pai e mãe, ora de irmão e irmã, sobrinho, sobrinha. Cada alma, em reencarnações afora, aprende então a sensibilizar-se, a portar-se, a agir, a reagir, a sofrer, a amar, vivenciando cada uma dessas relações de filhos, de cônjuge, de pais, de irmãos, de netos. E o fato de eu ter 10 reencarnações não significa que eu vou ter 10 pais, 10 mães. Não. Nós estamos ligados àquele grupo e com títulos diversos. Ora como pais, ora como filhos, ora como netos, enfim. Mas aquele grupo. E é desse modo, no mundo, que Deus mostra que para conseguir amar multidões de irmãos nossos, nós temos que aprender pelo exercício do amor em pequenos grupos dentro do lar. E a gente aí experimenta diversas posições numa mesma encarnação. Ora eu sou filho, ora eu sou pai, avós, e a gente vê muitas vezes
a diferença de como os avós tratam, né? O grau de compreensão, né? Tão bom conversar com o vovô, com a vovó. Eles têm já agora uma outra visão de quando eram pais. São mais tolerantes, porque aquilo não era pensado antes. E eles agora refletem sobre equívocos nas orientações dos filhos, às vezes excessos em nome de medo, exageros, mas isso tudo ocorreu com o desejo de acertar. Mas amadureceu e a visão é outra. E é assim na vida. Então é na pequena relação desse grupo familiar que a gente vai conseguir ter uma relação maior. O que nos fala sempre Leon Denis, ele fala dessa lei da solidariedade universal, da paternidade de Deus. E dessa paternidade decorre a fraternidade humana, onde todas as relações que nos unem, eles vão se prender a esse fato. Todos os seres estão ligados uns aos outros, influenciam o universo inteiro, está submetido à lei da solidariedade, não há como escapar. Então, assim na escala da vida, todas as almas estão unidas por relações múltiplas. E a solidariedade que se une está fundamentada na identidade da sua natureza, na igualdade dos seus sofrimentos, na similitude de seus destinos, dos seus fins. Somos todos iguais nesse sentido, por isso que estamos unidos neste momento, para aprendermos a ser mais solidários, a cuidar não só dos nossos, mas do outro, a ver mais além. Então, em todos os graus de ascensão, a alma ela é atraída, ela é auxiliada, ela é socorrida pelas entidades, por esses laços fraternos, pelas essas entidades superiores, pelos nossos irmãos mais adiantados, que vêm nos auxiliar, nós que ainda estamos numa caminhada mais além. Então, a alma ela não consegue progredir realmente senão na vida coletiva. Como é que eu vou saber se eu estou trabalhando o meu egoísmo sozinha? Não dá para saber. Eu preciso estar na relação com o outro, eu preciso estar no mundo, trabalhando em proveito de todos. Então, uma das consequências dessa lei de solidariedade que nos liga é que a visão dos sofrimentos de uns, ela perturba e altera a serenidade dos outros. Não há como olhar o sofrimento de grupos, como no momento atual, e não solidarizar, e não sentirmos não só uma perturbação de tristeza, mas também nos perturbarmos no sentido de o que eu posso fazer nesse momento, eu quero fazer algo. Então, compreender com efeito que os espíritos radiosos, eles não conseguem esquecer aqueles que amaram outrora, aqueles que partilharam as suas alegrias, os seus cuidados, mas que ainda sofrem nas sendas terrestres. O lamento daqueles que sofrem chega até eles e lhes suscita a compaixão generosa. E isso nós estamos aprendendo com eles. Nesse momento, o planeta se acha envolvido, com certeza, por essas falanges de espíritos superiores que vêm ao nosso alcance nos ajudar, abreviando dores, consolando, cuidando, levando junto com eles espíritos que nesse momento precisam serem cuidados, fortalecidos, amparados. Isso é a grande lei da solidariedade. Então, em família, quando existe essa compreensão, apesar de discordar de ideias, de posturas, existe a fraternidade,
Os relacionamentos se fazem mais saudáveis. Os relacionamentos são mais enriquecedores. Isso amplia os horizontes do afeto. Isso amplia os nossos laços onde estivermos. Então, não importa se estamos encarnados, se estamos alguns desencarnados, né? Estamos unidos pelo pensamento. E naquele momento, separados, em tarefas que temos que ter individualmente para o nosso progresso, mas ligados por esses laços que um dia começou nessas relações lá atrás. E outras relações vieram com esse grupo e foram fortalecidos. Porque foram laços de alma para alma, laços ligados por uma afeição. Ora, então nesse tipo de relacionamento em que eu passo a compreender o outro, que eu passo a ser fraterno com o outro, os relacionamentos só podem ser saudáveis e enriquecer a todos. E ampliar esses horizontes do afeto, porque uns aprendem com os outros. Os filhos aprendem com os pais, os netos aprendem com os avós, com os seus pais, com seus tios, e vai uma corrente. E nos relacionamentos em conflitos recíprocos, reagem deixando transparecer a presença dos sentimentos magoados. E muitas vezes levamos essas mágoas conosco ao partirmos. E muitos espíritos dizem assim: e se eu tivesse repensado, mas a vida passou? Fulano já não está mais aqui. Se eu tivesse tido uma outra compreensão, uma outra postura, se eu tivesse enxergado melhor, não tivesse sido tão orgulhoso, tão egoísta. Mas, no plano divino, da oportunidade, daí a pluralidade das existências. Não foi dessa vez, mas teremos muitas oportunidades de fazermos, de repensarmos melhor com aqueles que ainda guardamos tantas mágoas durante tanto tempo. Então, o perdão, a conquista do perdão, ela é um ato de aprendizado. É um ato de aperfeiçoamento do grupo familiar, perdão em família. Trabalhar esse sentimento, porque todos nós já tivemos motivos para nos sentirmos ressentidos, tristes com a postura do outro, às vezes com raiva. Nós ainda sentimos isso. Mas apegar-se a esses sentimentos de forma que eles passam a pertencer ou a morar em nossa casa mental, então eu estou estimulando, eu estou alimentando esse tipo de sentimento, eu trago uma carga comigo. Ora, a partir do momento que eu passo a compreender, e compreender é o princípio do perdão, eu começo a limpar a minha mente. Isso alivia. Isso traz uma leveza, isso produz saúde, isso produz uma saudável transformação em nossas vidas. Como é bom ter a tela mental sem esses sentimentos que ficam ali, guardados, alimentados. É um ranço, é um peso que a gente coloca em nossos espíritos. Como é bom estar leve na vida. Como é bom quando, por mais que eu não concorde, mas eu já compreendo o outro. Eu sigo o meu caminho. O outro pode contar comigo, mas eu sigo mais leve. Porque do outro lado da dor, existe o quê? A paz, a alegria, felicidade. Por que eu guardo essa dor? Por que eu alimento essa dor? Essa dor eu alimento porque eu quero. Então eu posso ter a opção de ter paz, de ter alegria.
Então, vendo mais além, nós temos condições de compreender que cada um está em seu grau evolutivo e, como nós, ele também comete atos impensados, também fala bobagens que machucam, também muitas vezes se impõe, não compreende. Então, é um momento da gente aprender a ser tolerantes. Não coniventes, mas tolerantes. Aprendermos a ser fraternos no sentido de olhar para o outro de uma outra maneira. E o Espiritismo vem justamente nos explicar, que de certa forma é comum esse reencontro no lar de espíritos afins, desses laços verdadeiros, e de espíritos não afins, de espíritos ainda estranhos, mas que certamente também vão formar laços verdadeiros se assim o quiserem. Então, nos trâmites das reencarnações anteriores, muitas vezes produzimos ações que podem ter machucado profundamente muitas pessoas. E agora elas aparecem, elas poderão estar em nossa família, na figura seja de um esposo necessitado, seja de um filho mais complicadinho, um filho amado que precisa de um apoio para superar os desequilíbrios de sua alma. Então é uma outra maneira de ver o mundo. Então o perdão está inserido nessa forma humana e respeitosa do relacionamento familiar. Então ver a família com olhos de ternura, perdoando-lhe as faltas que possam ter praticado e seguir adiante para o futuro. É um trabalho que a gente tem que fazer portas adentro de nossas almas. É um trabalho em que a gente vai tornar o relacionamento na família saudável, agradável. Por mais que as dificuldades se apresentem, nós vamos estar unidos e criando esses laços que, com a pluralidade das existências, eles não se rompem, eles se fortalecem cada vez mais. Então, quanto mais se vive, mais a gente cresce e mais a gente vai tendo sentimento de precisar a importância de viver para melhor entender todas essas leis divinas que nos regem, que são estabelecidas pelo amor, pelo plano divino para nós. E quanto mais se vive, mais se ama, e quanto mais se ama, o amor vai florescendo em nós e por nós, e a gente passa a agradecer esses reencontros preciosos. Então, a família, ela é o primeiro laboratório de nossas almas, dos nossos espíritos. Já constituímos laços afetivos, com certeza. Outros laços precisam ser elaborados. Outros laços também irão ser feitos, porque fazemos parte de uma grande família, a família universal. Então, o momento atual nos fala o quanto ainda temos que trabalhar esse egoísmo em nós. Não só cuidar de mim, daquele que está bem juntinho, mas cuidar daquele que está ali mais à frente. Quantos espíritos estão fazendo isso por nós? Quantos espíritos encarnados estão se doando? E quantos também, ainda de uma maneira tão egoísta, estão perdendo o cuidado com o outro? Mas nós vamos caminhando, nós estamos crescendo. E o Pai sempre nos traz essas possibilidades, dessas encarnações preciosas. Esse é o nosso momento, o nosso melhor momento. Então, que a gente possa, em todos essas reflexões que nos foram trazidas, que a gente possa trabalhar sentimentos, que a gente possa estar em família, por mais complicada
nos unimos a eles, não foram à toa. É uma oportunidade de nós trabalharmos tanta coisa, mas também é uma oportunidade de sermos fraternos, de deixarmos também algo nosso de bom. E com isso, os nossos laços, eles vão crescendo e fazendo parte dessa grande família universal a um nível maior, macro, onde a gente passa a respeitar a humanidade, porque somos todos irmãos. Nós temos a paternidade desse Pai de amor, de bondade, que não nos desampara, nunca, está sempre presente em nossas vidas, de uma maneira tão sutil, mas tão amável, tão respeitosa, tão cuidadosa para com cada um de nós. Então, agradecemos a atenção de todos e nesse momento a gente agradece a oportunidade de termos feito tantas reflexões, Senhor. Senhor Jesus, envolva todos nós, necessitados ainda desse entendimento, de aparar arestas, de crescer. Já crescemos um pouco e vamos crescer muito mais. Que o bem maior nos oriente para a vida, nos trazendo luz, discernimento, todos esses esclarecimentos, e mais ainda, que a gente elabore eles em nossos corações. Agradecemos aos pais que nos deram a vida nesta encarnação. Agradecemos a família que nos deste, Mestre, e que possamos fazer dos nossos relacionamentos o melhor. Possamos crescer junto com eles, aprender junto com eles, a sermos fraternos, solidários, mais amorosos. E é então, com a tua permissão, que encerramos os estudos da tarde de hoje, agradecendo a companhia, o fortalecimento e o amparo da espiritualidade maior do Rita de Cássia Amigo. Graças a Deus. Uma boa tarde, uma boa semana a todos.